Obrigada. Muito bom dia a todos. Está aberta a sessão da cerimónia de atribuição do Prémio Norte-Sul do Conselho da Europa. Senhor Presidente da República, Senhor Presidente do Tribunal Constitucional, antigo Presidente da República, Dr. Jorge Sampaio, senhores membros do Governo, senhores Vice-Presidentes da Assembleia da República e Presidentes dos grupos parlamentares, Senhor Secretário-Geral do Conselho da Europa, Senhor Presidente da Delegação da Assembleia da República à Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, Deputado Mota Amaral, em representação da Presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, Senhor Presidente do Comitê Executivo do Centro Norte-Sul, antigo Presidente da Assembleia da República, Dr. António de Almeida Santos, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Embaixadores, distintos laureados. Numa pequena introdução a esta cerimónia, quero dizer bem-vindos à Assembleia da República a esta cerimónia de atribuição do Prémio Norte-Sul. O prémio dirige-se aos fazedores de pontes, a mais bela tarefa a cada ser humano cometida. Pontes de uns para os outros, para que todos se sintam em casa neste mundo. Entre eles estão Maura Lynch, com a sua coragem de mostrar lugares onde os direitos humanos gritam e a doença se cruza com a pobreza e o esquecimento, e em geral a opinião pública não chega. E André Azoulay, que afirma persistente que a humanidade é afinal a soma das civilizações. Combatendo os muros que nos separam, da pobreza à segregação étnica, à geografia, os fazedores de pontes mostram-nos a evidência de que todos temos afinal uma única condição. São homens e mulheres que assim celebramos, os que respondem, como um dia disse Hannah Arendt, ao pedido de socorro dos homens, para que a nossa dignidade comum seja em toda a linha garantida. Essa é a mensagem que nos deixa o percurso dos dois premiados, a quem dirigimos a nossa gratidão. Parabéns a eles e ao Centro Norte-Sul pelos seus 25 anos. Em boa hora, o Sr. Presidente da República, no mês de junho de 1988, ainda Primeiro-Ministro, propôs num fórum internacional a formação de um centro, que viria a ser este Centro Norte-Sul, para a interdependência global e a solidariedade, com o propósito de continuar o processo de colaboração entre ONGs, parlamentos, governos e instituições internacionais e prosseguir o projeto emancipador da igualdade moral entre as pessoas e os povos. Nenhum projeto de justiça global poderá prescindir desta frente de batalha. Muito obrigada. Dou agora a palavra ao Presidente do Comitê Executivo do Centro Norte-Sul, Sr. Jean-Marie Haidt. Por favor. Monsieur le Président de la République du Portugal, Madame la Présidente de l'Assemblée de la République, Mesdames et Messieurs les députés Senhoras e senhores deputados da Assembleia da República, Senhor Secretário-Geral do Conselho da Europa, Excelências, senhoras e senhores laureados, minhas senhoras e meus senhores. Antes do mais, gostaria, em nome do Comitê Executivo do Centro Norte-Sul, exprimir a minha gratidão e o meu reconhecimento pelo apoio constante e resoluto das autoridades portuguesas ao Centro Norte-Sul. Mais uma vez, aqui estamos reunidos no seio da Assembleia Parlamentar de Portugal para consagrar duas personalidades que se ilustraram de forma exemplar através do seu empenhamento a favor dos valores universais da humanidade. Enquanto Presidente do Júri do Prémio, gostaria de saudar em primeiro lugar a vontade determinada dos nossos laureados nos seus investimentos extraordinários
ao serviço dos nossos contemporâneos e a favor da paz. O Prémio Norte-Sul tem como vocação oferecer o reconhecimento e o mérito àquelas e àqueles que, pela sua escolha e as suas ações, lutaram para fazer valer a democracia e ou a dignidade humana. A doutora Maura Lynch e o Sr. André Azoulay têm isto em comum. A partir dos seus caminhos de vida respectivos, encarnam a essência dos valores do Centro-Norte-Sul, isto é, a interdependência e a solidariedade mundiais, através do diálogo intercultural e a compreensão interreligiosa entre o Norte e o Sul. As ações da doutora Lynch e do Sr. Azoulay são tanto mais admiráveis que são a obra de cidadãos da sociedade civil. De facto, em primeiro lugar, através de uma fé e de uma convicção na humanidade e nos seus valores, que se mobilizaram ao serviço da solidariedade e da diversidade cultural. A irmã Maura Lynch e o Sr. André Azoulay é hoje, com uma grande estima e um profundo respeito, que honramos a vossa obra. Souberam, para lá das fronteiras, difundir estes valores que nós partilhamos e desejamos que, através do Prémio Norte-Sul, possam ser ainda mais reconhecidos enquanto modelos a seguir para a construção de um mundo melhor. Mas para lá das palavras, gostaria de especificar alguns pormenores das vossas ações. A irmã Maura Lynch é um exemplo de solidariedade, dedicou a sua vida aos outros, até mesmo nas suas escolhas mais pessoais. Desde a mais tenra idade, empenhou-se enquanto missionária e foi para a África. Realizou estudos que lhe permitiam ajudar os outros e dar os cuidados mais vitais àqueles e àquelas que mais os necessitavam. No seu percurso no seio da organização Missionárias Médicas de Maria, permitiu a muitas crianças, a muitas mulheres e homens em África gozarem de um dos direitos mais fundamentais, o direito de viver em boa saúde. Graças à sua determinação e aos seus esforços infatigáveis, permitiu ao complexo hospitaleiro de Kitovu conseguir a unidade mais importante de fístula obstétrica em África e trouxe à luz uma patologia e problemáticas como o casamento precoce, a pobreza ou a discriminação do género. Assim, do seu empenhamento a favor dos mais frágeis, a irmã Maura Lynch não apenas permitiu o tratamento da fístula, mas permitiu também a estas mulheres recuperarem a sua dignidade. O Sr. André Azoulay, de quem se sabe até que ponto a contribuição para o diálogo intercultural foi capital para a construção da amizade entre as comunidades, empenhou-se sem descanso e defendeu a possível coexistência das comunidades e do viver juntos. Conseguiu revelar a riqueza da diversidade cultural no Mediterrâneo, na Europa, mas também no Médio Oriente. Quanto caminho percorreu desde a criação da sua organização Identidade e Diálogo, em prol da reconciliação e do diálogo entre israelo-palestinianos e judeu-muçulmanos, até à presidência da Fundação Anna Lindh, onde a sua determinação e a sua dedicação contribuíram para a promoção do diálogo intercultural enquanto via pacífica entre os povos, as comunidades e as religiões. E de forma ainda mais acentuada no seu papel de conselheiro de Sua Majestade o Rei de Marrocos desde 1991, em que o Sr. Azoulay contribuiu para a promoção do diálogo e a cooperação entre Marrocos e o resto do mundo. Marrocos, com quem não temos elos de ligação fortes e relações privilegiadas, é, como sabem, um Estado-membro do Centro-Norte-Sul desde 2009 e o primeiro parceiro para a democracia da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa. O Sr. André Azoulay é uma personalidade muito influente do diálogo mediterrâneo e israelo-palestiniano. A sua clarividência sobre os desafios do diálogo intercultural é tanto mais importante
Hoje, num momento que a desconfiança entre os povos se agravou pelo drama da subida dos terrorismos, através desta cerimónia e da obra dos nossos laureados, é todo o trabalho da sociedade civil que é honrado. Esta sociedade civil que é o fator-chave da mudança das sociedades. Seguindo o exemplo dos nossos galardoados, o diálogo e a solidariedade entre os continentes, as religiões e as comunidades podem ser uma força contra os preconceitos, as discriminações e os ódios. A responsabilidade de criar esta força cabe à sociedade civil, mas é da responsabilidade das instituições e das instâncias governamentais apoiá-la nesta ambição. E é neste contexto que o Centro Norte-Sul deseja perseguir os seus objetivos de promoção do diálogo intercultural segundo os critérios de interdependência e de solidariedade, apoiando-se na sua capacidade para oferecer uma plataforma única para um diálogo estruturado e um diálogo equilibrado entre a Europa, os Estados vizinhos e entre os atores da boa governação. Assim, e através da divulgação dos valores do Conselho da Europa, o Centro Norte-Sul continuará a participar nos processos de consolidação democrática, reforçando o papel da sociedade civil e, mais especificamente, reforçando o papel das mulheres e dos jovens. Enfim, vou concluir as minhas palavras salientando até que ponto nós temos a responsabilidade enquanto cidadãos, mas sobretudo enquanto seres humanos, de nos empenharmos a favor de uma solidariedade numa perspectiva cosmopolita. O ideal democrático pode tornar-se realidade se o empenhamento e a convicção das mulheres e dos homens encontrarem raiz nos mesmos valores que guiaram os nossos galardoados, a amizade dos povos e o amor do outro. Assim, o meu desejo mais profundo é que as obras dos nossos galardoados possam gozar do maior reconhecimento para se tornarem uma fonte de inspiração a favor do maior número de pessoas. Dou-vos os parabéns pelos vossos empenhamentos. Muito obrigada. Dou agora a palavra ao Presidente da Delegação da Assembleia da República, Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, que aqui se encontra em representação da Presidente da Assembleia Parlamentar, a Sr. Deputado Mota Amaral. Tem a palavra. Sr. Presidente da República, Sra. Presidente da Assembleia da República, Sr. Secretário-Geral do Conselho da Europa, Sr. Presidente do Comitê Executivo do Centro Norte-Sul, distintos galardoados do Prémio Norte-Sul 2014, Dra. Maura Lynch e Sr. André Azoulay, altas entidades presentes, ilustres convidados, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, minhas senhoras e meus senhores. A antiga sala do Senado do Palácio de São Bento, que antes da Primeira República foi o hemiciclo da Câmara dos Pares da nossa monarquia constitucional, adorna-se outra vez com as suas melhores galas para acolher as mais altas entidades do Estado português e do Conselho da Europa, aqui reunidas no intuito de festejar os galardoados do Prémio Norte-Sul 2014, Dra. Maura Lynch e Sr. André Azoulay. Já vai longa a lista das personalidades a quem foi atribuído, desde a sua criação em 1995, o Prémio Norte-Sul do Conselho da Europa. E entre elas se contam prestigiados líderes de projeção mundial que reforçam o reconhecido brilho dele. Os premiados desta edição têm ambos vidas inteiras dedicadas à causa dos direitos humanos, ao serviço dos homens e das mulheres mais frágeis e desprotegidos, ao diálogo entre culturas, testemunhado pelo envolvimento pessoal em missões difíceis que exigem muito trabalho e sacrifício. As tarefas levadas a cabo proporcionam a ambos, certamente, saborear agora a completude do dever cumprido e extrair do bem espalhado em tantas pessoas
um motivo maior de felicidade pessoal. Para a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, cuja Presidente, Sra. Anne Brasseur, tenho a honra de representar e em nome de quem usa da palavra, esta concreta iniciativa do Centro-Norte-Sul prova à saciedade o fiel cumprimento do desígnio que presidiu à sua criação, aliás, por iniciativa de Portugal, durante o consulado do então Primeiro-Ministro Aníbal Cavaco Silva, hoje Presidente da República. A Assembleia Parlamentar regozija-se com a resiliência do Centro-Norte-Sul, que triunfa sobre a incompreensão e afastamento de alguns Estados-membros fundadores, ganhando sempre novas adesões institucionais, tanto na Europa como na África. Para tal objetivo, tem sido precioso o envolvimento pessoal do Presidente Cavaco Silva, como ainda recentemente se pôde comprovar na visita de Estado à Roménia e à Bulgária, ou no mecenato da Fundação Aga Khan, que o Conselho da Europa tem a obrigação de reconhecer. Os trágicos acontecimentos dos últimos meses que têm palco no mar Mediterrâneo obrigam a uma reflexão responsável e a um renovado compromisso de solidariedade euro-africana. Ora, é precisamente neste domínio que se situa o código genético do Centro-Norte-Sul. As pessoas, homens, mulheres e crianças, que se lançam à aventura em frágeis embarcações, visando as praias da opulenta Europa, aliás, em generalizada crise larvar, não são apenas vítimas de traficantes. Nem a resposta certa é ir aos portos de partida e afundar os barcos deles a tiro, numa reposição da diplomacia da canhoneira de má memória. São seres humanos, carregando medos e angústias, fugindo da guerra, da opressão, da pobreza, que graçam nos seus países de origem, massacrados por desgraças apocalípticas. A infelicidade deles e dos muitos outros mais que não conseguem evadir-se, e dos seus países, clama por ajuda solidária. E é nisso que é preciso de veras apostar com urgência. Ora, por experiência própria, nós sabemos que o desenvolvimento económico, social, cultural e político leva consigo a liberdade, a democracia, o respeito dos direitos humanos, portanto, e ainda a paz. Nem o Centro-Norte-Sul, nem o Conselho da Europa podem assumir sozinhos um tal projeto, que incumbe, de resto, à comunidade internacional no seu conjunto. Mas a ação persistente e empenhada do Centro-Norte-Sul e do Conselho da Europa, na pluralidade dos seus organismos, está contribuindo para consolidar a doutrina e a prática do reconhecimento da eminente e inviolável dignidade da pessoa humana concreta, do que a doutora Maula Lindes e o Sr. André Azoulay são, afinal, exemplos vivos. Esta cerimónia solene adquire a sua significação plena quando, às felicitações e ao regozijo dirigido aos laureados, se juntar o nosso compromisso individual e coletivo pela causa sempre atual dos direitos humanos. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Mota Amaral. Dou agora a palavra ao Secretário-Geral do Conselho da Europa, Sr. Desborne Jagland. Tem a palavra. President of the Republic, Speaker of the Portuguese Parliament, Presidente da Assembleia da República,
caros deputados, minhas senhoras e meus senhores, caros laureados, Maura Lynch e André Azoulay, é um enorme prazer estar aqui convosco hoje. O que têm em comum os vencedores de hoje? Marroquino de ascendência judaica, conselheiro de 2 reis, o rei atual e o rei falecido, economista de formação, mediador de paz, conhecido mundialmente pelos esforços envidados em prol de uma solução de 2 Estados para Israel e a Palestina, um homem que devotou a maior parte da vida ao reforço do diálogo entre culturas e religiões. O outro, uma médica irlandesa, uma freira, uma mulher que passou décadas a melhorar a saúde e o bem-estar de muitas mulheres e crianças, primeiro em Angola e depois no Uganda, e que conseguiu com êxito mobilizar médicos, cirurgiões de todo o mundo para fazer o mesmo. No papel, aparentam ser bem diferentes. São ambos extraordinários, sim, mas ainda muito diferentes. Contudo, existe um fio condutor invisível que corre entre os nossos 2 laureados. É a dedicação firme e partilhada à persecução da dignidade humana, pensando no valor de todos os seres humanos, quer quem que sejam, qualquer que seja a sua proveniência. Esta crença na dignidade humana é a razão de ser do Conselho da Europa. Nascemos dos escombros da Segunda Guerra Mundial, quando os líderes da Europa procuravam edificar a paz sob novos alicerces, a democracia, os direitos humanos e o Estado de Direito. As nações da Europa uniram-se no sentido de uma só voz dizer: não há ninguém sem valor, não há ninguém indispensável, nenhuma crença ou mundividência deve ser destruída pela mão de outro. Temos o dever de promover oportunidades para todas as mulheres, homens e crianças. Estes valores estão consagrados no esforço envidado por Maura Lynch e André Azoulay. São valores que são cada vez mais importantes. Porque a verdade é esta, minhas senhoras e meus senhores. Não são momentos fáceis para a tolerância e para a solidariedade. Não são fáceis nem no Norte, nem no Sul, nem nos países ricos, nem nos países pobres. Em todo o mundo constatamos haver dificuldades económicas contínuas, aumenta a pobreza e a desigualdade. Por onde quer que se olhe, indivíduos e grupos, alguns, não têm acesso a emprego, a oportunidades e aos direitos fundamentais. Existe tensão em muitas das nossas sociedades, à medida que as sociedades se debatem com migração em massa e com a nova diversidade. Deparamos-nos com conflitos. O terrorismo, incluindo o que vimos a semana passada, uma crise de migração no Mediterrâneo, um sistema internacional que procura dar respostas às pessoas. Não me lembro de outra altura em que tantas nações com forças de divisão tão fortes. E quem procura aproveitar toda esta incerteza? Os populistas, os xenófobos, as elites corruptas, indivíduos e organizações que se alimentam da desconfiança e do ódio. E por isso, nestes momentos difíceis e fragmentados, quero aqui homenagear ainda mais os laureados deste ano. Não só ajudaram muitas pessoas, mas, face ao medo, representaram o único antídoto, a esperança. E por isso, hoje, é a primeira vez, devo dizer, que conheço Maura Lynch. É um prazer conhecê-la, conhecer uma pessoa que tem apenas uma agenda, ou seja, trabalhar em prol dos outros, cuidar dos outros. É isso que é necessário no mundo de hoje. Também conheci André Azoulay noutra ocasião, aliás, já por diversas vezes estive com ele. A primeira vez foi quando Shimon Peres me apresentou em Israel.
encontramos novamente em Marrocos, depois disso, e uma vez encontrei-o na rua, na cidade natal de Essaouira, uma cidade belíssima, que eu sei que muito ama. E refiro isto porque, como sabem, eu sou norueguês, e o livro para crianças mais conhecido da Noruega inspirou-se em Essaouira. O autor do livro considerava que em Essaouira todas as pessoas eram simpáticas e que a única lei que devia ser respeitada era a lei de ser simpático com os outros. Talvez estas raízes tenham feito com que obrigatoriamente fosse esse o seu caminho também. Por isso é com grande prazer ver ambos os laureados receber este prémio. E, portanto, em nome do Conselho da Europa, agradeço muito a ambos. Muito obrigada, Sr. Jagland. Convido agora o Sr. Presidente da República a proceder à entrega dos prémios aos laureados Maura Lynch e Andrea Azoulay. Sr. Presidente. Dou agora a palavra à laureada Maura Lynch. Por favor. Excelência, Excelentíssimo Senhor Presidente da República, Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia da República, Senhor Secretário-Geral do Conselho da Europa, Excelência Presidente da Delegação da Assembleia da República à Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, Presidente do Comitê Executivo do Centro Norte-Sul, excelentíssimos senhores deputados, excelentíssimos senhores ministros e deputados,
do Governo, ao laureado André Zulay, Excelências, distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores. É uma grande honra receber este prémio no Conselho da Europa, aqui hoje em Lisboa, pelo meu Ministério no Hemisfério Sul. Trata-se, contudo, de uma honra não só para mim, mas também para a minha família, representada aqui hoje pela minha irmã Brida. É uma honra também para a minha família de missionárias médicas da Congregação de Missionários Médicas de Maria, bem como também para os meus colegas no Hospital de Kitovu, em Masaka, no Uganda, e para a equipa de tratamento de fístulas, sem a qual o programa de fístulas não existiria. É ainda uma honra para os nossos doadores generosos, para os nossos amigos que tanto nos apoiam na Irlanda, no Reino Unido, nos Estados Unidos e no Uganda. Quero ainda saudar todas as mulheres que sofrem com as fístulas, algumas das quais têm incontinência urinária e, portanto, sofrem com a inconveniência de estarem sempre molhadas, cheirarem a urina e serem objeto de degradação, a perda de dignidade e de serem marginalizadas num estado de pobreza extrema durante largos anos. Podem ainda sofrer de incontinência fecal se tiverem sofrido danos retais. Tudo isto devido a problemas no parto, devido à negligência, à falta de assistência ou obstrução durante o mesmo. No ano passado, tratei uma senhora com 85 anos que tinha uma perda involuntária de urina há 40 anos devido a uma lesão durante o parto. 40 anos de falta de dignidade após a perda de 9 dos seus 10 filhos. Conseguem imaginar a felicidade desta nova vida? Uma nova vida, uma nova dignidade, uma nova autoestima para esta querida mulher graças à restauração da sua saúde e continência após a reparação cirúrgica. Eu e ela dançámos juntas. É de veras um privilégio fazer parte deste ministério tão recompensador. Mas hoje, em 2015, não deviam ocorrer danos durante o parto por serem evitáveis. Devemos colocar, portanto, a tónica na prevenção, com o objetivo de garantir a educação das meninas e das adolescentes, uma melhor nutrição para as raparigas, cuidados pré-natais durante a gravidez, para antecipar a probabilidade de surgirem problemas nos cuidados pré-natais, apoio profissional, ou seja, a presença de uma parteira durante todo o parto até a criança nascer. E, por fim, não menos importante, cuidados de urgência e recursos que estejam à mão, uma secção para cesarianas e partos não traumáticos. Mas, embora nos concentremos na prevenção, não devemos esquecer as centenas de milhares de mulheres que já padecem de fístulas obstétricas, as quais permanecem escondidas por vergonha e em silêncio nas margens da sociedade, rejeitadas pela família, pelo clã, pela sociedade, tendo perdido todo o respeito por si próprias. Vivem em circunstâncias deploráveis, procuram esconder a vergonha de estarem molhadas, procuram esconder o odor. Estas mulheres têm direito à dignidade. No Uganda, os estudos mais recentes indicam a existência de 192 mil mulheres com fístulas, a maior parte delas vesicovaginais e 5% com fístulas retovaginais também. E cerca de 10% também têm lesões do nervo ciático, o que resulta em pé pendente ou na impossibilidade de levantar quer um, quer os dois pés ao caminharem. Minhas senhoras e meus senhores, temos um desafio enorme pela frente. Temos de reduzir o número de fístulas já existentes, eliminar o problema das fístulas. A prevenção total de fístulas podem ser evitadas e temos de alcançar o objetivo de eliminar o problema das fístulas por completo.
Para dar resposta ao desafio, precisamos de formar mais pessoal médico para reparar lesões retais e vaginais. Tem de haver reparação cirúrgica gratuita. Estas mulheres não têm dinheiro para esta reparação. Ou seja, o financiamento é essencial. Após a reparação, temos de pensar em reintegrá-las na sociedade. Mulheres agora curadas e continentes de dignidade reposta devem ser integradas. Para tal, precisamos de formação em como conseguirem um rendimento, projetos de artesanato, por exemplo, formas simples para se tornarem autossuficientes. Como as idades estão compreendidas entre a adolescência e os mais de 60 anos, devemos encorajar as mulheres jovens e férteis a assistirem a aulas pré-parto e a terem cesarianas para terem partos seguros após a reparação de lesões sofridas em partos anteriores. Trabalhemos, portanto, em conjunto, no sentido de criarmos um mundo mais agradável, mais justo, mais populoso e feliz. Agradeço sinceramente a vossa atenção. Que Deus vos abençoe. Muito obrigada, Sra. Maura Lynch, e uma vez mais parabéns. Dou agora a palavra ao Sr. André Azoulay. Monsieur le Président de la République, Senhor Presidente da Madame República, la Présidente du Parlement portugais, Senhora Presidente da Assembleia Monsieur da le República, Secrétaire-Général du Senhor Conseil Secretário-Geral d'Europe, Monsieur do le Conselho da Président du Europa, Comité Exécutif Senhor Presidente du do Comitê Centre Executivo Nord-Sud, do Centro Norte-Sul, Mesdames et Messieurs les Senhoras e parlementaires, Senhores Deputados, Excellences, Excelências, Mesdames et Senhoras e Senhores. Messieurs. Me retrouver aujourd'hui dans cette enceinte, A estar aqui, en ce 1er juillet neste lugar, 2015, neste dia de 1 de julho de 2015, e ser galardoado pelo Conselho da Europa e o Centro Norte-Sul, n'est pas pour moi un événement não é ordinaire para mim um ou acontecimento simplement une distinction normal que je vais ou simplesmente recevoir uma avec distinção que plaisir vou receber com agrado et honneur. e honra. Nous sommes dans un temps, Estamos numa época, nous sommes dans un espace estamos num espaço qui sont redevenus que se ceux de la tornaram peur, outra vez de la aqueles do fracture. medo, da fratura, de l'archaïsme, do arcaísmo, ceux de l'échec aussi, do fracasso de também, l'échec de la communauté des do fracasso nations da comunidade das nações, dans ses institutions les plus nas suas prestigieuses, les instituições Nations Unies, mais l'UNESCO et prestigiosas, d'autres as encore, Nações Unidas, a qui ne Unesco savent e pas outras donner ainda, la réponse que não sabem dar a qui resposta s'impose necessária face aux défis perante o auxquels nous desafio sommes aujourd'hui collectivement perante o qual nos confrontés. encontramos coletivamente. Et ce prix aujourd'hui qui m'est décerné par Este le Conseil de prémio l'Europe hoje, que me et le é Centre Nord-Sud, dedicado pelo Conselho da Europa e pelo Centro va droit au Norte-Sul, cœur parce que vai-me direito ao dans coração. ces institutions Porque nestas instituições multilatérales, multinationales, multilaterais, régionales, interrégionales, multinacionais, regionais, la interregionais, signature du Conseil de l'Europe a assinatura do e do Conselho da Centre Europa Nord-Sud e do Centro Norte-Sul a pour moi une valeur différente. tem, para mim, um valor Vous avez diferente. su, Monsieur le Secrétaire Général Senhor du Conseil Secretário-Geral de l'Europe, do Conselho da Monsieur le Europa, Président du Centre Nord-Sud, Senhor Presidente do Centro Norte-Sul, soube dar à nossa sociedade civil a escuta que ela merece. Soube criar um lugar para a que les cultura autres n'ont pas su lui donner. que os outros não lhe tinham sabido dar. Et aussi, E je também, suis aujourd'hui profondément hoje, heureux, fier estou profundamente et feliz, orgulhoso e de voir emocionado que cette por ver croisade qui a été la mienne que depuis esta plus d'un cruzada que demi-siècle, foi a minha desde há mais de pour que meio nos século, opinions publiques soient para que as écoutées, nossas opiniões públicas pour que sejam nos ouvidas, civilisations, para que as nos nossas religions, civilizações, as nos nossas identités, religiões, as nos nossas histoires identidades, as nossas histórias
não sejam instrumentalizadas por ninguém, nem tomadas como refém por ninguém, nem instrumentalizadas politicamente, no sentido da regressão, da negação e da fratura. Tenho o privilégio, minhas senhoras e meus senhores, de encarnar, através daquilo que me deu o meu país, Marrocos, a arte de todos os possíveis. O cidadão marroquino que sou é ao mesmo tempo judeu, berber, árabe, e existo. Existo e resisto e recuso que a minha religião, a minha história, a minha identidade, a minha civilização sejam instrumentalizadas para lhes fazer dizer, para os instrumentalizar, para os violentar e utilizar para fazer recuar o mundo. E para que o medo volte e se reinstale nas margens do Mediterrâneo, quando já tinham desertado há muito tempo, e que todas as esperanças, o Sr. Secretário-Geral lembrou, tinham sido permitidas há apenas 10 ou 15 anos. Todos recuamos coletivamente. E hoje não sabemos dar a resposta política, institucional, responsável, moderna, convivial e fraterna à comunidade das nações. Devemos tomar a medida justa deste espaço de fratura, deste recuo, que infelizmente marcou o percurso da comunidade das nações nos últimos anos. E estas teorias a que eu sempre recusei aderir, do chamado choque de civilizações, choque de religiões, choque das nossas culturas. O único choque que eu conheço é o das ignorâncias. É o grande filósofo árabe mediterrâneo do tempo das luzes, há mais de 10 séculos. Ibn Arabi, que dizia que o verdadeiro inimigo e o único inimigo do homem é a ignorância. Já não nos conhecemos, já não nos encontramos, metemos-nos medo. Em 2015, e ao receber este prémio hoje, depois de há menos de uma semana ter havido tantas vítimas em Tunis, no Kuwait, em Paris, em França, na Somália, no Egito, já não podemos hoje celebrar o diálogo, a tolerância, a paz, sem tomar a medida justa deste drama, destes dramas que marcam o nosso cotidiano. Senhoras e senhores, Senhor Presidente da República, Senhor Secretário-Geral do Conselho da Europa, Senhor Presidente do Centro Norte-Sul, Senhora Presidente da Assembleia da República, obrigado por me abrir esta tribuna hoje para dizer que não devemos abandonar esse combate. Não devemos ser espectadores desta regressão. A comunidade das nações tem que se reformular para resistir, para recusar o fracasso, para reconquistar a modernidade social que caracterizava as relações internacionais há ainda pouco tempo. E digo, mais uma vez, para concluir, voltando ao meu país, Marrocos. O meu país, Marrocos, teve a audácia, sob a conduta do seu soberano, Sua Majestade, o rei Mohamed VI, de nos propor ao seu povo uma Constituição que foi adotada em julho de 2011 e que é a única no mundo que diz que Marrocos contemporâneo, hoje, foi forjado, foi alimentado, foi ciselado pela civilização berber, pelo judaísmo.
pela civilização árabo-muçulmana e pela civilização africana. Não conheço outro país que o diga no seu texto fundamental com esta verdade. E esta mensagem, minhas senhoras e meus senhores, é dita em terra de Islão. O Islão não é apenas aquilo que leem nos vossos jornais todos os dias. Não é apenas esse Islão que veem todas as noites nas vossas televisões. É também o Islão das luzes, o Islão da modernidade, o Islão da coragem e da resistência ao ateísmo. E é o judeu que eu sou que vos o diz nesta tribuna. Vou concluir evocando a minha cidade natal, Sr. Secretário-Geral. Teve a generosidade e a amizade de referir-se a ela, ensinando-me uma coisa sobre a minha própria cidade. Eu conheço-a bastante bem e não sabia que, até no seu país, os desenhos animados mais lidos tinham sido interpelados por esta musa. Inspirados nesta musa, Mogador, que soa como uma música aqui aos ouvidos de Portugal e dos portugueses. Mogador, senhoras e senhores, Essaouira, uma vez por ano, e convido-os a virem lá, no final do mês de outubro. Marcam um encontro que também é único no mundo. Um encontro para os judeus e para os muçulmanos, que se encontram para se abraçarem, para dançarem juntos, para cantarem juntos, para exprimirem a sua fraternidade e a sua convivialidade, sem complacências, com respeito mútuo dos empenhamentos de cada um e das convicções de cada um. E, senhoras e senhores, também é em Marrocos que se passa. E é no Islão que isto acontece. Quem o sabe? Hoje, já o sabem. E eu gostaria mais uma vez de lhes exprimir a minha gratidão, o meu reconhecimento por me terem permitido partilhar convosco estas reflexões e para sair desta sala e de Lisboa convencido que este combate, que é o de muitos de nós, merece ser levado a cabo e que não chegou o momento de abandonar. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. André Azulay, laureado. Parabéns mais uma vez. Vai agora usar da palavra o Sr. Presidente da República. Senhora Presidente da Assembleia da República, Senhor Presidente do Tribunal Constitucional, Senhor Secretário-Geral do Conselho da Europa, Senhor Dr. Jorge Sampaio, Senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros, Senhor Presidente do Comitê Executivo do Centro Norte-Sul, Senhor Presidente da Delegação da Assembleia da República à Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, Senhor Diretor Executivo do Centro Norte-Sul, digníssimos laureados, senhoras e senhores deputados, senhores embaixadores, minhas senhoras e meus senhores. Hoje, uma vez mais, encontramos-nos nesta Casa da Democracia para a entrega do Prémio Norte-Sul do Conselho da Europa. É sempre com uma satisfação especial que participo nesta cerimónia. Ao longo dos anos, e apesar do próprio Centro Norte-Sul ter vindo a evoluir, todas as personalidades distinguidas no contexto deste prémio partilham entre si um traço fundamental. Uma ação muito meritória na promoção dos valores comuns inscritos na matriz do Conselho da Europa. São individualidades
que têm dado uma contribuição direta para a proteção dos direitos humanos, para a defesa da democracia e do Estado de Direito, para a promoção da liberdade e do diálogo intercultural, para a sensibilização em prol da interdependência e da solidariedade mundial. O Centro, pela sua experiência e pela atualidade dos valores que o orientam, tem um papel importante na promoção ativa de pontos de diálogo e cooperação envolvendo um vasto leque de entidades e organizações. O Prémio Norte-Sul tem distinguido personalidades que provêm de contextos múltiplos e distintos, facto que comprova a diversidade e a pluralidade intrínsecas da organização que o confere. Minhas senhoras e meus senhores, é com muito gosto que me associo a esta justa homenagem a Mora Lynch e André Azoulay. A doutora Mora Lynch é médica cirurgiã e obstetra. Dedica-se desde há longos anos e de forma infatigável à promoção e proteção dos direitos fundamentais dos mais desfavorecidos, em particular de jovens mulheres. Ao serviço das missionárias médicas de Maria, conta com uma longa e preenchida carreira, tendo passado por Lisboa nos seus estudos, viveu 20 anos em Angola e mais de 2 décadas no Uganda, onde colaborou na fundação de uma clínica no Hospital Kituvu, especializada em cirurgias para tratamento de situações de trauma pelvético pós-obstetrício, que constitui um grave problema social e médico entre as mulheres, sobretudo nas áreas rurais. Através do seu trabalho e da sua perseverança, a doutora Mora Lynch tem tido um papel ativo na defesa do direito das mulheres ao acesso aos cuidados primários de saúde, na defesa da sua dignidade e, em muitos casos, da sua sobrevivência. Os reconhecimentos que obteve ao longo da carreira atestam bem a dedicação e determinação da laureada, mas também a importância da sua obra. André Azoulay, conselheiro de Sua Majestade o Rei de Marrocos desde 1991, com uma distinta carreira na área da economia, tem-se empenhado ao longo dos anos no reforço do diálogo entre culturas, populações, mulheres e homens do Mediterrâneo. A sua contribuição para o processo de paz do Médio Oriente, através da promoção das relações entre judeus e muçulmanos, é igualmente reconhecida. Com um percurso rico e multifacetado, André Azoulay foi presidente da Fundação Euro-Mediterrânea Anna Lindh para o diálogo entre culturas. É membro do grupo de alto nível da Aliança das Civilizações das Nações Unidas. Preside ao Comitê Executivo da Fundação Três Culturas e Três Religiões, sediada em Sevilha. E é um dos fundadores do grupo Al-Adin, que atua a nível das relações interculturais entre a comunidade islâmica e o resto do mundo. No âmbito dos prémios hoje atribuídos, gostaria de sublinhar, por um lado, a vertente dos direitos humanos, e, nomeadamente, dos direitos das mulheres. O trabalho de Mora Lynch revela o muito que ainda há a fazer nesse domínio, mas simultaneamente encoraja-nos a avançar. Quero também destacar, por outro lado, a vertente do diálogo entre a Europa e o sul do Mediterrâneo, uma das componentes da ação de André Azoulay. As relações da Europa com os seus vizinhos são fundamentais e, neste contexto, o Mediterrâneo mantém-se uma área primordial e de grandes desafios. A atribuição destes 2 prémios é o reconhecimento merecido da capacidade de iniciativa e do empenho destes laureados que, através de ações concretas, optam por assumir responsabilidades de grande relevância nas nossas sociedades. Minhas senhoras e meus senhores, o Centro Norte-Sul comemorou durante o último ano um quarto do século ao serviço da sensibilização aos temas da interdependência global
e da promoção de políticas de solidariedade em conformidade com os objetivos e princípios defendidos pelo Conselho da Europa. Não obstante as grandes mudanças ocorridas à escala planetária nos últimos 25 anos, a razão de ser que ditou a criação do Centro Norte-Sul permanece válida. Os tempos conturbados que vivemos, marcados pelo aumento do radicalismo, da intolerância e da violência, e ilustrados pela ocorrência ainda este ano de trágicos acontecimentos em Paris, Copenhaga, Tunis e Sousse, reforçam a necessidade de continuar a promover o diálogo intercultural, a democracia e os direitos humanos, bem como a sensibilização para a realidade da interdependência global. O papel do Centro na produção dos valores e missão do Conselho da Europa mantém plena atualidade. Neste contexto, ganha particular relevância a necessidade de conferir uma voz e um papel mais ativo à sociedade civil e aos seus setores mais frágeis, designadamente através do desenvolvimento de políticas destinadas a promover uma melhor educação para a cidadania democrática e a participação dos jovens na vida política. A conquista das nossas populações para esta tarefa constitui a melhor forma de combater de forma eficaz e duradoura as ameaças de autoritarismo e as tentativas de supressão das liberdades fundamentais e de paz que ameaçam as nossas sociedades. O Centro tem estado na primeira linha deste combate cívico em prol de uma percepção mais clara da interdependência global e do reforço do papel da sociedade civil através da capacitação dos jovens e das mulheres. Nos últimos tempos, vimos constatando com regozijo o renovado dinamismo da ação do Centro, designadamente através da capacidade de atrair novos Estados-membros e da recolha de apoio financeiro às suas atividades. Para além da adesão da Croácia, e espera-se que em breve da Tunísia, tive a oportunidade de conhecer em primeira mão a intenção da Bulgária e da Roménia de aderirem ao Centro, cujo anúncio teve lugar justamente durante as visitas de Estado que efetuei àqueles países há cerca de 2 semanas. Gostaria de fazer um apelo aos representantes diplomáticos aqui presentes. Este apelo vai no sentido de persuadirem as respectivas autoridades a ampliar esta dinâmica e este impacto político, através de um mais forte apoio dos seus países a este importante instrumento do Conselho da Europa, que é o Centro Norte-Sul, deixando naturalmente a cada um o melhor modo de contribuir para esse fim. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente da República. Está encerrada a sessão. Muito obrigada.